Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é o de número 17, versículo de número 11. Como eu disse para vocês no domingo à noite, né? Deus colocou no meu coração, enquanto eu orava ali na sala pastoral, que nós estarmos fazendo e ministrando nesta quinta-feira, uma quinta-feira de cura e libertação, tá? Nós acabamos de louvar um cântico aqui que diz que há poder no nome de Jesus. Amém, queridos? Repita comigo, há poder no nome de quem? No nome de Jesus. Então, eu gostaria que a partir desse momento, você já colocasse isso na sua mente, no seu coração, para que nós possamos ministrar nessa noite e você poder entender. Porque muitas vezes a gente chega aqui com problema, com dúvida, com medo, com angústia, e a gente se esquece que há poder, querido, no nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Então, existe poder no nome de Jesus. E o poder de Jesus, queridos, é no céu, na terra e debaixo da terra. Então, por onde eu for, por onde eu estiver, por onde você for e por onde você passar, o poder do nome de Jesus, ele continua o mesmo. Então, eu quero começar dizendo para você nesta noite que não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua luta, o que importa é o tamanho do nome de Jesus Cristo. Amém? E eu me lembro também que no domingo, quando eu falei sobre esse culto, né, de cura e libertação, alguns irmãos disseram, oh, glória a Deus, aleluia, amém. E eu disse algo no domingo, eu falei, queridos, muitas vezes você acha que a sua cura, a sua libertação vai acontecer na quinta-feira. Não, a sua cura e a sua libertação começou já no domingo. Por quê? Porque o Deus que estava no culto domingo passado aqui, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Então Jesus já estava aqui. Para Jesus, para Deus, a quinta-feira que nós estamos aqui agora, ela já havia acontecido. E eu creio nesta noite aqui em pessoas sendo curadas, pessoas sendo livres, pessoas sendo libertas nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Por quê? Porque o nome dele tem poder. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo 11, diz assim a palavra. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. E ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Grave bem isso. Esse homem que voltou era samaritano. Versículo 17. Então Jesus perguntou, não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. Grave este nome aí, estrangeiro. Versículo 19. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, é no nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, que nesse momento nós estamos aqui, mais uma vez sobre este altar, onde pela sua misericórdia eu estou hoje, meu Pai, sobre ele. Pai, usa, Deus, a minha vida, não da forma que eu quero, não da forma que eu penso, mas da forma que o Senhor quer. Que não saia nada da minha boca, Senhor, daquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Espírito Santo quer ministrar nesta noite, meu Pai, sobre este culto de cura e libertação. Espírito Santo do Senhor, passa, meu Pai, em nome de Jesus nesse momento, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, curando, libertando, transformando e gerando vida. Por isso eu oro, Deus, agora, e abençoo a cada um, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. E você diz, amém, amém, graças a Deus. Queridos, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, nós já ouvimos, né, esta passagem da palavra do Senhor, quando Jesus, a Bíblia diz aqui em Lucas, que ele cura 10 leprosos. Amém?
Então, nós estamos tão acostumados a ver ali os milagres de Jesus, as curas de Jesus, e normalmente Jesus cura uma pessoa, Jesus cura ali dentro da casa, Jesus cura fora, Jesus cura no tanque de Betesda. Então Jesus passa ali o ministério dele curando. Mas, pelo menos que eu me lembre, que eu veja, é a única vez que Jesus, ele cura várias pessoas no mesmo tempo. Por que eu estou dizendo que é bom a gente prestar atenção nisso, meus irmãos? Porque nós estamos aqui em várias pessoas. E a Bíblia diz que o nosso Deus, nosso Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Então estamos em várias pessoas aqui. O que eu quero começar falando para você nessa noite, que Jesus pode curar todo mundo aqui. Amém, queridos? Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você veio buscar, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua luta, mas Jesus pode curar hoje aqui todo mundo, porque naquele dia Jesus curou 10 leprosos. Jesus então passando por aquela região, pela região de Samaria, a Bíblia diz que aqueles homens que eram leprosos vieram em direção a Jesus. E quando a gente olha para essa questão de eles vieram em direção a Jesus, muitas vezes a gente não consegue, queridos, entender muito a gravidade desses homens que vieram procurar Jesus. A gente não consegue entender a gravidade que é esses homens, sabe, estar caminhando em direção a um lugar que havia mais pessoas. Só para a gente poder entender, para que a gente entenda o tamanho do milagre e o tamanho da coragem desses homens que foram em direção a Jesus, eu queria que colocasse para mim aí, Levítico capítulo 13, versículo 40, por favor. Livro de Levítico, capítulo 13, versículo de número 40, para a gente poder entender o quão esses homens não poderiam ter chegado até Jesus. O quão esses homens não poderiam se dirigir em direção a uma multidão. Olha o que está dizendo aqui. Levítico capítulo 13, versículo 40. Quando cair o cabelo de um homem, ele é calvo, porém continua puro. Preste atenção. Quando cair o cabelo de um homem, porém ele é calvo, mas porém ele continua puro. Próximo. Se a frente da sua cabeça perder os cabelos, ele é meio calvo, porém ele continua puro. Mas, se na calva ou na meia calva aparecer uma ferida avermelhada, é lepra, que está surgindo na calva ou na meia calva. Então, o sacerdote o examinará, e se o inchaço da ferida na calva ou na meia calva for avermelhada, como parece a lepra na pele do corpo, aquele homem está leproso e é impuro. O sacerdote certamente declarará impuro. A lepra está na sua cabeça. Próximo. O leproso que tem feridas vestirá roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá o lábio superior e clamará: impuro, impuro. Quem está me entendendo, diga amém. Então, esse homem, ele teria que ser o quê? Tirado da sociedade. Ele não poderia estar no meio da sociedade, por onde ele passasse, que houvesse ali uma aglomeração de pessoas, esse homem teria que vir gritando de longe: impuro, impuro, impuro. Queridos, você já parou para pensar, já parou para imaginar que dureza que é isso? Que constrangimento para esses 10 homens que ouviram falar de Jesus, que sabia que Jesus podia curá-los, mas eles não poderiam chegar perto de Jesus. Eles não poderiam estar com Jesus. Queridos, eu não vou me lembrar onde é agora, mas a Bíblia diz o seguinte, se não me engano é Isaías: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Procurai-o, achai-o enquanto você pode encontrá-lo, enquanto nós podemos achar ao Senhor. Então, muitas vezes, querido, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa transformação de vida, não depende somente de Deus, mas depende de mim, depende de você, depende o quê? Das nossas atitudes, daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós precisamos fazer.
Esses homens estavam fadados ao quê? À morte. Porque na época a lepra não tinha cura. Não tinha. Era vergonhoso, era vexatório. As pessoas corriam, as pessoas, se afastavam desse tipo de gente. Porque ninguém queria estar perto. Números capítulo 5, versículo 1, por favor. Livro de Números, capítulo 5, para a gente poder entender e a gente saber o tamanho, igual eu disse para vocês. Né? Para a gente saber o tamanho desse milagre. O Senhor disse a Moisés, próximo, ordena aos israelitas que mandem todo leproso para fora do acampamento, e todo o que sofre de fluxo, e todo o que está impuro por haver tocado em um morto. Próximo. Mandareis para fora tanto homem quanto mulher, para que não contaminem o seu acampamento, no meio do qual eu habito. Deus falando. Deus ordenando. Então Deus ordenou que os leprosos, os impuros, tinham que ser tirados para fora do acampamento. Quem está me entendendo, queridos? Estão entendendo? Então, esse tipo de gente tinha que ser tirado, tinha que ser separado. Então não tinha como eles chegarem. E quando a gente lê, então, esta passagem aqui em Lucas, né, capítulo 17, versículo 11, a gente vê que esses homens, eles vêm falando com Jesus e eles vêm gritando com Jesus, mas Jesus, ele não andava sozinho. Jesus sempre andava com alguém, então com certeza tinha mais gente com Jesus, tinha mais gente com ele. Então vem 10 homens impuros, 10 homens leprosos, e Jesus olha de longe, e Jesus fala, olha, vão e mostrem ao sacerdote. Porque era o sacerdote que detectava, era o sacerdote que mandava sair no meio do povo. O que Jesus faz? Então vocês voltem da onde vocês estão, vão e mostrem aos sacerdotes. Mas, queridos, o engraçado é que quando Jesus manda eles irem, eles não estavam curados ainda. Eles não tinham recebido a cura ainda, eles não tinham sido curados, mas mesmo assim, esses homens ouvem a palavra do Senhor e eles continuam então andando, caminhando, para ele poder se mostrar ao sacerdote, porque é o sacerdote que tinha que ver, é o sacerdote que tinha que examinar. Aí eles faziam lá um sacrifício, né, de uma pomba, de uma rola, de alguma coisa, de uma rolinha, né, de um passarinho, né, para poder agradecer ao Senhor pelo milagre, para agradecer ao Senhor pela cura. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero parar um pouquinho. Queridos, quantas vezes nós recebemos algo do Senhor? Quantas vezes nós recebemos o milagre do Senhor? Quantas vezes nós recebemos cura do Senhor? Talvez aqui na igreja, ou em qualquer outra igreja, ou em qualquer outro lugar, e a gente não para, a gente não volta, querido, para poder agradecer ao Senhor. Então aquele homem que era curado, ele voltava e ele fazia ali um sacrifício para poder agradecer ao Senhor por aquilo que ele tinha recebido. Quantos de nós, meus queridos, muitas vezes somos curados, somos livres, somos libertos e nós não voltamos, não para agradecer o pastor, porque o milagre não é meu, o milagre não vem de mim, o milagre não vem da pastora, não vem do Marco, não vem da Édia, não, o milagre ele vem de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, lembre de onde Deus tirou, lembre de onde você saiu, e pare um momento na sua casa, dobre o seu joelho e agradeça ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele já fez, e eu profetizo, por aquilo que Ele ainda vai fazer na tua vida. Muitas vezes você nem recebeu ainda, mas você já está orando, mas já agradeça. Já agradeça. Essa semana agora eu estou orando aí por uns milagres aí, mas eu já estou agradecendo. Deus, olha, muito obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor vai ser fiel, que o Senhor vai nos honrar, que o Senhor vai nos... Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então é assim que funciona. Então Jesus de longe manda, olha, parem aí, ó, vão e se mostrem ao sacerdote. Por quê? Imagine o povo que estava com Jesus, quando o povo viu, o povo com certeza queria correr, com certeza queria fugir. Sabe por quê, queridos? Nós tivemos aí no ano 2019, 2020, 2021, uma doença, né, uma peste, aí, uma enfermidade chamada Covid. Quem pegou Covid aqui? Levanta a mão. Eu passei por essa peleja aí, por essa luta, né? Vários irmãos aqui passaram. Alguns irmãos foram recolhidos, né, para junto de Deus em função dessa enfermidade.
E eu me lembro, queridos, muito bem que quando nós pegamos, né, Covid em casa, né, fomos contaminados, né, em casa, pegou todo mundo. Só escapou o nosso neto, Pedro Arthur, né? E ficamos, e naquela época era 15 dias que você não podia botar o nariz para fora, tinha que ficar preso lá. Então, só para você poder entender a questão da lepra. A lepra, querido, então, é umas feridas purulentas que aparecem na pele. Então, você imagina a pessoa que não estava leproso, ela olhar para aquele cara que estava todo carcomido, todo destruído pela doença, porque ela pegava pelo menos o corpo inteiro. Hoje já tem cura, graças a Deus, para isso, eu creio, né? Por causa da medicina. Então, a pessoa olhando para aquela situação, vendo 10 homens destruídos, as pessoas que estavam com Jesus, eles queriam correr. Por que eu estou falando do Covid? Porque quando nós passamos os 15 dias em casa, né, fechados lá, então, gente, muita gente, algumas pessoas da igreja nos ajudou. Levavam suco, levava sopa, levava canjica, levaram um monte de coisa lá. E tinha uma pessoa que um dia foi lá em casa levar algumas coisas para nós. E o que a gente fazia? Para não poder ter contato, né, Edna? Então, a gente fazia o quê? A gente abria o portãozinho e deixava uma mesa na garagem. Então, a pessoa, para não ter contato nem visual com a gente, né, a pessoa entrava e colocava o alimento, aquilo que a pessoa ia levar, a pessoa colocava em cima da mesa. Mas tem uma pessoa que foi levar para a gente lá um alimento que nós falamos, faz para nós aí canjica, para ver se a gente consegue comer, para dar uma força de tão mal que a gente estava. Porque é uma fraqueza, queridos, terrível. Você não come, você não bebe, então... por que eu estou dizendo isso, queridos? E o Covid, você não vê na pele da pessoa. Você sabe que a pessoa está... Então o quê? É uma doença invisível. Mas tem uma pessoa que foi na nossa casa poder levar um alimento para a gente. Então, a hora que eu destranquei o portão lá dentro, eu só escutei que o portão bateu e a marmita caiu no chão. Porque a pessoa jogou e saiu correndo. Por quê? De medo. De medo, queridos, de pegar Covid. Então, vocês imaginem o que é. Jesus está, 10 homens vindo em direção a Jesus, literalmente apodrecidos, para não gerar um desconforto. O que Jesus fez? Olha, parem aí, vão e se mostrem ao sacerdote. E o que me chama a atenção é que esses homens, eles não titubearam, queridos. Eles não reclamaram, William. Eles não reclamaram. Eles não perguntaram, Jesus, mas será que vai dar certo? Jesus, e se não curar? Jesus, mas e se? Então, queridos, muitas vezes esse negócio de e se, mas e se não der? E se não acontecer? Se não der, se não acontecer, ô James, Deus, ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. E nós vamos continuar na dependência do Senhor, querido, do mesmo jeito. Então, milagre não se explica, milagre se crê. Porque antes de acontecer o milagre, aqueles 10 homens acreditaram. Mas no meio daqueles 10 homens, que a Bíblia diz que enquanto eles estavam indo para poder se mostrar ao sacerdote, enquanto eles estavam caminhando em direção ao templo para poder mostrar e serem liberados para poder voltar para suas casas, voltar para suas famílias, a Bíblia diz que no meio do caminho, esses homens foram curados. Esses 10 homens. Mas a Bíblia também diz que existia um homem que voltou, quando ele percebeu que ele foi curado, ele parou no meio do caminho e ele voltou para se encontrar com Jesus. Ele voltou para se encontrar com o Senhor. E a minha Bíblia diz, e a sua também diz, que quando esse homem vê Jesus, o que ele faz? Ele se lança aos pés do Senhor e diz, Senhor, muito obrigado, eu estou curado. E aí Jesus faz uma pergunta para ele, mas não eram 10? Onde que estão os outros 9? Por que os outros não voltaram para poder agradecer? Quem está me entendendo, diga amém, queridos. E quero dizer algo para vocês, esse homem que voltou, a Bíblia diz que era um samaritano, ele era um estrangeiro, e veja bem, judeu e samaritano não andavam junto, eles não combinavam, mas olha só, eles não combinavam enquanto estão sãos,
Eles não andam junto enquanto estão bem, mas quando estão doentes, mas quando estão leprosos, a Bíblia diz que eles estavam juntos. E Jesus, na narrativa dele, ele faz questão de dizer que esse homem era um estrangeiro. Esse homem era um samaritano, um homem que não fazia parte do povo judeu, mas quando estava doente, ele estava junto, ele estava no meio. Sabe por que que é interessante a gente entender isso, queridos? Porque a doença, a enfermidade, ela nivela todo mundo. A doença, a enfermidade, ela nivela todo mundo, e é bom nós entendermos isso, porque no tempo do Covid, não escolheu raça, não escolheu cor, não escolheu situação financeira, não escolheu. Mas por que que muitas vezes Deus permite algo dessa natureza? Por que que Deus permite, queridos, algo desse tamanho? Para que nós possamos entender que o poder é dele. O poder não é do dinheiro. O poder não está na cor da pele, o poder não está na opção sexual. Não, o poder está em Jesus Cristo. É Ele que cura, é Ele que liberta, querido. E quando vem Jesus, tinha 10, Jesus não quer saber quem é, queridos. Jesus curou todo mundo, quem está me entendendo? Jesus curou todo mundo. E no meio ali tinha os 9 que eram declarados ou possivelmente judeus, eram os homens de Israel, e tinha um que era samaritano, e eles não se davam, mas quando fica doente, anda junto. Sabe por quê, querido? Para Deus mostrar para nós que a dependência, independente de ser africano, judeu, americano, israelense, não é, a dependência é dele. A dependência é dele. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, queridos. Nós dependemos dele. Nós temos visto aí na mídia, na televisão, muitas seitas, muitas coisas chegando, acontecendo, e adoram isso e adoram aquilo, é culto para isso, é culto para aquilo, mas deixa eu dizer algo para você. No final, todas essas pessoas vão ter que se dobrar, porque a Bíblia diz que quando o céu se abrir e Jesus voltar, a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará. Todo o joelho tem que se dobrar diante de Jesus, o Cristo. Todo joelho tem que se dobrar diante desse homem chamado Jesus Cristo. Por enquanto está bem, por enquanto está tranquilo, mas quando vem a doença, quando vem a enfermidade, quando vem a peste, todo mundo é nivelado, queridos. Não tem para onde correr. E é remédio para isso, é remédio para aquilo, é pesquisa para aquilo, é pesquisa não sei para quê, para rejuvenescer, para viver não sei o quê. Tem gente que morreu, está guardando o corpo aí, porque acha que um dia vai ressuscitar de novo. Não, vai ressuscitar quando Jesus voltar. Uns para a honra e outros para a desonra eterna. Quem está me entendendo, diga amém. Então, querido, que a nossa enfermidade, a lepra, por que na verdade, quando Adão e Eva pecou ali no paraíso, eles fugiram do Senhor? Porque o pecado nos afasta de Deus. Então vamos entender que talvez esses 10 leprosos aqui, a lepra na Bíblia, ela representa o pecado. Então eles tinham que sair do meio, eles não podiam estar juntos, eles tinham que se afastar de Deus, eles tinham que se afastar das pessoas, e é exatamente isso que o pecado faz, queridos. Mas nesta noite eu profetizo em nome de Jesus, que não há nada e nem ninguém que te separará do amor de Deus. É só nós abrirmos a nossa mente, é só nós abrirmos, queridos, o nosso coração, para que realmente Deus possa vir, para que Deus possa chegar, e Deus possa fazer o quê? A parte dele. E esta rixa, essa briga entre judeus e samaritanos era tão grande, mas tão grande, para que a gente possa entender também, esse homem, samaritano, andando no meio dos judeus, mesmo doente, eles não se falavam, não tinham amizade. Para você ter uma ideia, se porventura um samaritano tivesse uma plantação, tá? E um judeu passasse pela plantação daquele homem,
aquilo que nascesse da terra, sem o samaritano colocar a mão, ele poderia comer. Se o samaritano pegasse um cacho de uva e moesse lá o cacho de uva e transformasse essa uva em vinho, o judeu não poderia beber. Quem está me entendendo, diga amém. Tamanha era o distanciamento desse povo. Eles não poderiam. Então, como que eles entendiam? Tudo que nascesse da terra, sem um samaritano colocar a mão, o judeu poderia comer. Mas nasceu da terra, presta atenção nisso, nasceu da terra, o samaritano colocou a mão, era impuro. O judeu não poderia comer. Por isso que eu estou dizendo para vocês que a doença, a enfermidade, a necessidade, queridos, vai chegar um tempo que vai nivelar todo mundo. Ela vai nivelar todo mundo. Estamos vendo lá na faixa de Gaza, o bombardeio que está lá. Lá tem gente de toda nacionalidade, brasileiro, americano, chinês, tem de tudo lá. A bomba que cai em cima de um, cai em cima de todo mundo. A necessidade de um, querido, é a necessidade de todos. Por quê? Porque neste momento, a necessidade de todos que estão ali, independe de cor, raça ou nacionalidade. Mas o poder de Jesus, o poder de Deus, pode alcançar a todo mundo. Então ficou muito claro aqui que Jesus, querido, ele quer curar, independente da sua cor, da sua raça, da sua nacionalidade, do seu credo religioso. Se você se voltar para o Senhor, se você se curvar diante do Senhor, se você orar ao Senhor, se eu orar ao Senhor, Ele vai ouvir e Ele vai curar. Porque há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder, esse nome tem poder, e nós como igreja, nós precisamos voltar a entender, nós precisamos voltar, queridos, a acreditar nisso, que esse nome tem poder, esse nome tem poder. A Bíblia também fala de uma certa mulher em Samaria, uma outra vez que Jesus passa por ali, uma mulher samaritana tirando água do poço, chega Jesus no alto teor do calor do dia, essa mulher sozinha tirando água do poço. Jesus, sendo judeu, ele não poderia falar com essa mulher. Jesus, sendo judeu, ele não poderia beber a água que essa mulher tocasse. Mas entenda bem, Jesus poderia beber a água, porque a água estava brotando da terra, sem que ela colocasse a mão. Quem está me entendendo, diga amém. Porque tudo aquilo que o judeu tocasse, não poderia. Tudo aquilo que o samaritano tocasse, não poderia ser consumido por um judeu. Mas, querido, o poder de Jesus, o poder desse nome cura, o poder desse nome liberta, o poder desse nome, queridos, transforma. Então eu não sei hoje aqui qual é a sua necessidade, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei acerca de que você tem orado, qual é a necessidade da sua casa, da sua família, mas eu quero dizer para você, há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus Cristo. Pastor, estou orando, sei lá, eu quero um filho. Sei, bem na mente agora aqui. Não vou nem olhar para ninguém para não... Há poder no nome de Jesus Cristo. Ah, mas Senhor, a minha esposa precisa ser mudada. Mas o meu esposo tem que ser transformado. Eu creio. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Que ainda esse ano a tua esposa pode estar entrando aqui com você. Eu creio que ainda esse ano o teu marido pode estar entrando nesta igreja com você. Porque há poder no nome de Jesus. Se ele é judeu, eu não sei. Se ele é samaritano, eu não sei. Independente do que ele seja, do que ela seja, o nome de Jesus continua tendo poder. E se tem poder no nome de Jesus, os milagres acontecem. Em todos os lugares onde Jesus chegou, por onde Jesus passou, aconteceu o milagre. Jesus ainda estava no ventre de Maria. Quando Maria chegou na casa de Isabel, a Bíblia diz que João Batista faltou correr no útero de Isabel.
João Batista ficou desesperado no útero, simplesmente porque Maria chegou e Jesus ainda estava no ventre de Maria. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Você parou para poder pensar nisso? A presença desse homem, o poder dele é tão grande que ele, ainda no ventre, quando ele chega perto de uma outra mulher, o bebê que estava no útero daquela outra mulher, consegue reconhecer o poder e a autoridade que há sobre esse nome. Queridos, quantos milagres nós já vimos aqui? Você quer ver um milagre? Que todos nós estamos contemplando, estamos vendo? 10 anos nosso de ministério aqui nesse lugar. Queridos, isso é um milagre. Eu olho para isso como sendo o quê? Um milagre. Pessoas que começaram conosco aqui há 10 anos atrás, estão conosco até hoje aqui. Isso é um milagre. Então, queridos, milagre não é você ganhar na Mega Sena sem jogar. Milagre não é você amanhecer, de repente amanhã, né, um carro 0 quilômetro com um laço bem vermelho, grandão de coração, na porta da sua casa com um bilhetinho escrito: Val, é para você. Vai abrir no bolso aí, minha irmã. É para você, Val, com muito amor, com muito carinho. Isso não é milagre. Sabe o que é milagre, queridos? É nós reconhecermos que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É nós reconhecermos, querido, que Ele pode mudar aquilo que você precisa. É reconhecer que você, indo ainda para poder receber o milagre, no caminho, sendo curado. Opa, recebi a cura. Volta e agradece. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. É por isso que muitas vezes o milagre está tão distante hoje das igrejas. É por isso que talvez os milagres hoje em dia estão tão, né? Parece que não tem mais nem milagre. Mas deixa eu dizer para você, somente de você ter acordado hoje, se colocado de pé, com vida, com saúde, foi trabalhar, comeu, bebeu, isso já é um grande milagre. E amanhã é outro dia, amanhã pertence ao Senhor. Se nós levantarmos amanhã, vamos levantar para vencer, em nome de Jesus. Se nós acordarmos amanhã, nós vamos acordar em nome de Jesus, crendo que tudo vai dar certo. Tudo vai, o que é tudo? Tudo vai dar certo, porque o poder está no nome de Jesus. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, queridos, não tem como dar errado. Pode ser que demore um pouquinho, pode ser que vamos ter que pelejar um pouquinho, mas sempre crendo, sempre acreditando e sempre confiando que Jesus é o Senhor. E quando nós dizemos que Ele é o Senhor de quê? Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Então a minha oração desde domingo, quando me veio essa questão de estar orando hoje por cura, por libertação, eu já estou orando desde domingo, queridos. Desde domingo. Para que você seja livre, para que você seja liberto, para que você seja curado ou curada. Mas a maior cura, a maior libertação para o povo de Deus está dentro aqui da sua mente, da sua cabeça. Muitas vezes, querido, é a nossa mente, a nossa cabeça que não deixa a gente crer, que não deixa a gente acreditar. Aqueles 10 homens receberam uma ordem: vão e se mostrem aos sacerdotes. Nenhum deles titubeou e disse: Senhor, mas será que vai dar? Mas será que vai acontecer, Jesus? O será, para mim e para você, não existe. O que existe para mim e para você, vai dar certo. Vai dar certo por quê? Porque você é melhor ou não? Vai dar certo porque aquele que faz o milagre, ele tem poder. Muitas vezes a gente, em algumas visitas que a gente faz, ou às vezes eu recebo, né, alguns zaps, né, a pessoa pedindo oração. Pastor, o senhor não faz aí uma oração forte para mim? Oração forte. Então deixa eu explicar para você. Não existe oração forte. O que existe é um Deus forte que responde à oração que você faz. Então, esqueça, vou fazer... Não existe oração forte.
O que existe é um Deus que responde à oração que é feita. Um Deus que responde à oração que é pedido. Então não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho de Jesus Cristo. Quem crê que Jesus pode curar nesta noite? Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês então. Amém, queridos? Nós vamos agradecer ao Senhor.